Olá, uma ótima tarde a todos. Em junho de 2023, a Assembleia Legislativa de São Paulo lançou a Frente Parlamentar de apoio ao vitiviniculturismo e de apoio ao enoturismo no estado de São Paulo, a Vinhos SP. Hoje, o ISP veio até a cidade de São Roque, região metropolitana do estado, onde é considerada a Rota do Vinho. A gente lembra ainda que alguns municípios do estado também fazem parte dessa rota e nós vamos conversar com algumas pessoas que moram aqui na região e que trabalham aqui na região também, para falar um pouquinho dessa cultura do vinho e desse espetáculo de paisagem que vocês estão acompanhando agora, das plantações de vinhos, de uvas, aliás, e dos ótimos vinhos que acabam atraindo tanto investimento para o estado de São Paulo quanto o turismo. Agora eu vou sair daqui de onde eu estou e vou entrar em uma vinícola. Enquanto isso, vocês vão acompanhar imagens que nós fizemos quando chegamos hoje aqui mais cedo. Enquanto isso, eu ainda lembro para vocês que o presidente desta comissão, que foi lançada, como eu disse, em junho de 2023, é o deputado Lucas Bove, do Partido Liberal. No momento do lançamento dessa frente, ele citou alguns desafios que serão enfrentados e que estão sendo enfrentados por essa frente parlamentar, por esse grupo de trabalho. Alguns dos desafios citados pelo parlamentar no momento do lançamento foram a equiparação tributária, por exemplo, com outros estados que também produzem vinho e produzem uva, né, e comercializam o vinho, além da busca por recursos para ampliar linhas de crédito e também o incentivo à divulgação promocional do enoturismo. Quem vai começar explicando e falando um pouquinho sobre isso com a gente é o Joaquim Carlassara, que ele é historiador e vai contar um pouco sobre a história aqui de São Roque. E aí, durante o programa, a gente vai receber outros convidados para tirar algumas dúvidas que nós temos, não só em relação ao São Roque, mas também ao enoturismo e ao... Boa tarde, Ilka. Boa tarde, pessoal da LESP. Agradeço o convite por falar um pouco da minha cidade de São Roque. Bom, vamos falar de São Roque. São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657 por um bandeirante, capitão Pedro Vaz de Barros, que partindo de São Paulo veio até a cidade de os morros de São Roque aqui. Chegando onde é o Ski Mountain Park hoje, ele olhou e viu um vale, da qual ele se encantou pelo vale, desceu com seus familiares de mais de 1.200 índios e no troncamento de dois grandes rios que são o Aracaí e o Carambeí, ele fundou a vila de São Roque em 1656. Por que o nome São Roque? Porque o Pedro Vaz de Barros ele era devoto do Santo São Roque, então ele deu o nome inicialmente, né, do Vale do Carambeí, depois futuramente veio o nome de São Roque. O que eu posso falar de São Roque para você? Lembrando que São Roque, na questão de vinhos e aqui, pelas plantações feitas tanto pelo Pedro Vaz de Barros como pelo seu irmão, Fernão Paes de Barros, que construiu a capela e o sítio Santo Antônio, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre isso daí. Nós tivemos em São Roque 3 grandes igrejas, as duas eram barrocas. E por volta de 1936, a igreja barroca ela teve um problema nas suas naves e eles resolveram então reconstruir essa igreja, que é hoje a Igreja da Matriz, que é uma das maiores igrejas dedicadas ao Santo São Roque do mundo. O que nós temos de interessante ali, você que pratica a religião do catolicismo? Nós temos dentro da igreja uma relíquia do Santo São Roque, que é um pedaço do osso do braço direito dele dentro de um relicário. No mundo, só 4 lugares tem isso daí. Aonde ele está enterrado, que é na Itália, né, na igreja de São Roque. Em Portugal, no convento de São Roque, onde tem também uma relíquia. E em Montpellier, na França, onde o Santo São Roque nasceu. Então, venha para São Roque para conhecer essa igreja. Ela é todinha pintada à mão. Ela foi pintada durante 3 anos por 2 pintores italianos. E você entra na igreja, ela é maravilhosa. Independente da sua religião, venha conhecer a história e a cultura dessa igreja.
que mais eu posso falar de São Roque para você? Eu só vou fazer um adendo, fazer uma pergunta para você que me chamou a atenção, Joaquim, isso que você falou, porque a gente está falando bastante sobre esse turismo do vinho, sobre as vinícolas tão bonitas que tem por aqui, muitas plantações de vinho, mas você citou um tipo de turismo diferente agora que pode acontecer, que é o turismo religioso, né? A gente lembra de Aparecida, que também é um local onde acontecem muitas viagens religiosas, mas onde pessoas que não são católicas também vão visitar por conta desse contexto histórico. Então aqui também tem esse contexto, já que tem essa igreja tão importante que você citou, né? Sim, nós temos aqui uma lei que criou o turismo religioso de São Roque. Essa lei está sendo analisada pelo Conselho de Turismo, da qual sou presidente, junto com o trade turístico e a Câmara, para que nós possamos criar então a nossa rota turística de São Roque ou o turismo religioso, como nós temos em vários lugares aqui, a Rota da Fé, né? A Rota de Aparecida, várias rotas nesse sentido. Agora, o que mais eu posso falar de São Roque? Então, mais ou menos em 1768, São Roque era considerado uma vila, né? Tá. Por volta de 1831, era uma freguesia, depois em 1831 foi transformada em vila, em 1864 passou a ser município, e em 1990 ele se tornou uma estância turística. 1990? 1990 se tornou uma estância turística, que foi uma lei criada pelo governo do estado de São Paulo. Hoje nós temos 70 estâncias turísticas. São Roque faz parte dentro da estância climática e enogastronômica do roteiro do estado de São Paulo. Entendeu? Quando a gente fala de instância climática, a gente sabe, nós viemos hoje pela manhã da capital paulista, quem está aqui por essa região, não sei qual que é a temperatura hoje em todo o estado, mas está bem friozinho, né? Está um clima bem gostoso. Só que aqui está mais frio, com certeza, do que a capital, e isso a gente sente bastante. Você citou agora essa questão climática, também é diferente aqui? É diferente. Tem regiões em São Roque, por exemplo, a região de Canguera, que fica próximo daqui onde estão as maioria das adegas, chega a 4 graus abaixo de zero, já chegou uma época, chegou a 5 graus abaixo de zero. Nossa. E São Roque é muito frio. O São Roque tem um clima temperado, mas ele é muito frio. Hoje, por exemplo, a temperatura, hoje de manhã estava a 17 graus, deve chegar a uns 12, 13, com a sensação térmica por volta de 11. Em agosto, julho e agosto, o clima aqui você tem que vir muito bem agasalhado, porque é um frio cortante. É um frio que passa e marca. O frio europeu ele é seco. É diferente do nosso frio. Nós estamos entre montanhas, né? E por estarmos entre montanhas e São Roque ser considerado uma estância, de todo lado que você olha a cidade de São Roque, você vê verde. Nós estamos dentro de 2 grandes cinturões do estado de São Paulo. O cinturão verde, porque nós temos 40% da Mata Atlântica dentro de São Roque ainda, preservada. E nós temos o cinturão azul, que nós preservamos todas as nascentes de águas que nós temos aqui. Então, por isso, esse clima ele se mantém, né? Temperado, ameno, não se passa de 28 graus, mas chegamos tempos aqui que chegou a 32, 35 graus aqui em São Roque, porque o clima está mudando no mundo. Sim. E está mudando aqui. E na década de 30, teve um grupo de São Roque, um pessoal que veio da Suíça para cá, para visitar, né, a São Roque, e um deles colocou o nome de São Roque como Suíça Paulista. Suíça Paulista. Exatamente. Por causa, o clima daqui é exatamente igual ao clima da Suíça, claro, comparando as diferenças, né, de clima. A gente tem alguns municípios no estado de São Paulo, como Campos do Jordão, Sim. São José dos Campos, onde o clima realmente é mais ameno, né, se a gente compara, por exemplo, com a capital paulista, e esse fato que você citou das mudanças climáticas é muito importante. Na capital paulista, infelizmente, a gente sente muito isso, muito por conta do excesso de asfalto, de falta de verde, e uma coisa que me chamou a atenção, chegando aqui hoje, nós comentamos com a nossa equipe, foi exatamente isso, o tanto de verde que existe aqui, e aí eu queria perguntar para você, não sei, claro, se você pode me tirar essa dúvida, mas, por exemplo, neste local onde nós estamos, tem muito verde dentro de uma propriedade privada, mas ainda o verde que está dentro destas propriedades é protegido? São protegidos. São Roque, desde a década de 60, 70 mais ou menos, não se pode trazer indústrias poluentes para São Roque. Só a indústria de tecnologia ou aquelas que não poluem a nossa natureza e os nossos rios. Dentro de São Roque nós temos um local que chama-se Mata da Câmara, são 52 alqueires de mata nativa, que pertence à Prefeitura da Estância Turística de São Roque e é preservada pela Prefeitura. Já está se discutindo aí, nós estamos discutindo também a questão do turismo ecológico, né, do turismo de saúde, de bem-estar, mas você olhando em todos os lugares, há uma proteção
com referência a essa preservando essa natureza, né? Um outro exemplo, se vai para o centro de São Roque, nós temos uma indústria chamada Brasital, que foi construída em 1890. Foi a primeira indústria no Brasil movida a água, porque não tinha energia elétrica. Foi fundada, criada por um italiano chamado Enrico Dell'Acqua, que trouxe os tecidos para cá. Então, durante muitos anos, até a década de 70, ela fazia tecidos e colchas, né, para o Brasil inteiro. Hoje ela pertence à prefeitura, é tombada pelo Condefat, e lá a prefeitura tem N cursos dentro dela, essa Brasital. Você vai lá, é uma mata de 4 alqueires dentro do centro de São Roque, fechado, dentro dessa indústria. É uma indústria, mas é uma mata. É uma mata, mas ela é preservada na indústria, são 10 mil alqueires de área de construção, e a prefeitura usa todos esses espaços para cursos, eventos, né, festivais que acontecem aqui. Aí legal. auxilia também a questão do turismo. Muito bom. Tem algum festival? Porque a gente tem cidades onde tem vários festivais, né? Aqui em São Roque, a gente tem algum festival que aconteça de maneira fixa todos os anos? Sim, tem. Nós temos o Festival de Jazz, o Festival de Inverno, que são um dos principais que nós temos, né? O de inverno vai acontecer agora, que vem grandes nomes para cá, e o de jazz, que já aconteceu o mês passado. São fixos. Nós temos um calendário que é feito pela prefeitura, né, que acompanha alguns eventos aqui da cidade. E hoje, por exemplo, vai ter no Recanto da Cascata, que é um espaço também de mata nativa, né, um dos rios passa por ali, que é da prefeitura, e vai ter um evento lá de carnes, entendeu? De churrascos, essas coisas. Começa acho que hoje e vai até domingo. Isso daí é São Fico, todo ano esse grupo vem para cá. E atrai muita gente na área do turismo também. Eu imagino. Você me citou agora sobre os rios aqui de São Roque. A gente, como eu falei, chegando aqui, acompanhamos muitas áreas verdes, inclusive a gente foi comer em um restaurante aqui, muito passarinho, a gente estava até citando o quanto era interessante esse número de animais que são considerados animais silvestres e que a gente não consegue acompanhar e que na capital paulista a gente não consegue ver, inclusive alguns macaquinhos. Aí você falou da questão dos rios, quantos rios a gente tem aqui na cidade? Nós temos, o São Roque é muito irrigado, né? Ele tem vários rios que montam esses 2 rios, eles começam praticamente em Piedade e Biúna, o Aracaí e o Carambeí, que são os 2 grandes rios que quando se cruzam no centro de São Roque, eles formam um rio chamado Guaçu. Iguaçu? Guaçu. Guaçu. Aracaí quer dizer onde há cascudos e Carambeí quer dizer onde há tartarugas. São linguagem que é Acaraí, Aracaí, são separados. E tem tartaruga mesmo? Não existe mais, né? Hoje esses rios estão começando a ser despoluídos, porque a companhia que está fazendo todo o tratamento de esgoto de São Roque está começando a chegar a um patamar bom de tratamento de água e de esgoto. Eles ainda não tão bons para como eram há 30 anos atrás, que eu lembro que eu morava perto desses rios e ia nadar nesse rio, entendeu? Você é morador daqui? Sou morador nato daqui. Eu imagino que a qualidade de vida seja... Não. É indiscutível, a qualidade de vida aqui é muito boa. Nós estamos, para você ter uma noção, nós estamos a 60 quilômetros de São Paulo, 80 de Campinas e 45 de Sorocaba. 3 megacentros, né? E a cidade de São Roque continua preservada dentro de toda essa natureza. Lembrando que Vargem Grande Paulista fica a apenas 17 quilômetros daqui e já é Grande São Paulo. Araçariguama, que fica a 10 quilômetros aqui, já está se tornando Grande São Paulo. Então, São Roque está no meio. No meio, isso é na região metropolitana de Sorocaba, né? Nós fazemos parte disso daí. Aqui não é região metropolitana do estado? Da Sorocaba. De Sorocaba. Isso, nós fazemos parte de uma região metropolitana de Sorocaba. Entendi. Que são 27 cidades. É porque no fim é tão pertinho, né? A gente pega o trânsito, né? Passando pela Raposo Tavares, a gente sempre tem um pouquinho de trânsito. Tem bastante. Mas são 60 quilômetros. Então, se a gente considerar hoje, por exemplo, as pessoas que moram nas periferias, quem mora nos extremos da cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando. Às vezes você percorre 40, 50 quilômetros para chegar em casa e não é tão distante de São Roque. Aqui, por exemplo, a gente consegue fazer um bate e volta de maneira tranquila. Sim. O turismo daqui, que é uma outra história que vocês vão aqui dentro, nós temos 2 especialistas na área aí. Hoje está começando a entrar não só no bate-volta, nós já temos grupos que vêm para cá para ficar 2, 3 dias, né, hospedados aqui em nossos hotéis e pousadas,
E, claro, São Roque é um grande centro enogastronômico. Nós temos aí o troféu do ano passado, como ganhamos o troféu do Top Destino como o maior centro gastronômico do estado de São Paulo. Muitos bons restaurantes? Maravilhosos restaurantes nós temos em São Roque. Aí vem a diversidade. Você pode escolher em São Roque uma comida tropeira até uma comida altamente sofisticada, chinesa, japonesa. Isso tudo você encontra dentro dos roteiros que nós temos aqui em São Roque. Só complementando, eu falei do rio, né? Que quando juntou dois, criou o Rio Guaçu. Sim. Guaçu, em Tupi-Guarani, quer ser grande, caudaloso. E o Pero Vaz de Barros, quando ele veio para cá, ele recebeu o nome de Vaz Guaçu, porque ele era uma pessoa muito forte, muito dedicada, né, para as construções que tem aqui. E antes veio o irmão dele, Pero Vaz de Barros, que construiu o sítio Capela de Santo Antônio, que é um sítio seiscentista, tem mais de 350 anos. Existe? Existe. A capela, tanto a capela quanto o casarão são preservados pelo IPHAN, tombados pelo IPHAN, e a prefeitura, num convênio com o IPHAN, na área da questão de cultura e turismo, abre a capela final de semana, sábado e domingo, para visitação. O ano passado passaram por lá em torno de 8.000 pessoas, é contemplativo. Então você vai ver um casarão construído de taipas de pilão, aquelas paredes enormes assim, que os bandeirantes saíam de São Paulo, passavam em Santana de Parnaíba, vinham no sentido São Roque, pernoitavam aqui e daqui seguiam para o roteiro dos bandeirantes. Então nós temos no estado de São Paulo, na questão do turismo, o roteiro dos bandeirantes, que são 9 cidades, que partindo daqui por onde os bandeirantes passaram e deixaram pelo menos um legado. São Roque nós temos o sítio Capela de Santo Antônio. Que interessante. É lindíssimo, se um dia vocês puderem visitar, tem uma história maravilhosa para ser contada de lá também, tanto o casarão quanto a capela, né, que é dedicado ao sítio ao Santo Antônio. Quem vem para cá consegue, eu não sei como que funciona, mas tem guias turísticos que passam por esses locais. E outra pergunta que eu já vou emendar para você é se a gente também tem essas rotas ecológicas, né? Você me citou muito essa questão da mata, dos animais preservados que ainda tem aqui. Isso é muito importante. A gente consegue fazer uma rota ecológica? Consegue. Nós temos uma empresa especializada em São Roque, eu vou declinar o nome dela, mas eu posso até te passar o telefone depois, que eles fazem um trajeto ecológico em São Roque. Só lembrando a outra questão, sim, sobre os guias de turismo. Nós temos uma associação que congrega vários guias, como também temos vários guias que são independentes. Né? E é importante que, se você vir para São Roque, você contrate um guia de turismo, tá? Porque ele é regional, para que ele possa te contar a história, né? Ele acompanha os ônibus que vêm para cá, as agências de São Paulo contratam os guias de turismo daqui, são todos cadastrados pelo Cadastur, isso é importantíssimo também, né? Você pega um guia cadastrado que tenha o Cadastur, né, do Mintur, para que ele possa te contar a história de São Roque e os locais que ele possa te levar, né? Às vezes a empresa contrata o guia e fala, eu quero fazer esse roteiro, então o guia monta um roteiro para ele e ele faz todo esse roteiro. Muito bem. Joaquim, a gente está perto do final do nosso primeiro bloco, mas aí eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão das plantações de uvas, que são plantações lindas. Nós passamos por aqui e acompanhamos algumas, inclusive aqui neste terreno a gente tem algumas plantações. Você me falou que não é de agora, né? A rota do vinho, você inclusive estava me explicando fora do ar que existe uma diferença entre a rota do vinho e o roteiro do vinho, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa diferença e um pouquinho da história também dessas plantações de vinho aqui em São Roque. Bom, vamos partir que as primeiras plantações de uva em São Roque foi a partir de 1657, com a chegada do Pero Vaz de Barros, o fundador de São Roque, e depois o seu irmão, que eles faziam vinho exclusivamente para a família e para os amigos. Tá. Não era uma questão de comercialização desses vinhos aí. Então, São Roque, em questão de vinho, é desde da sua fundação. E lembrando que o vinho começou lá em São Vicente, né? Depois o Leodir pode contar isso para vocês, né? E depois de lá veio para São Paulo, e de São Paulo se disseminou por São Roque, Jundiaí. Bom, aqui em São Roque, a questão do vinho, partindo então de Pero Vaz, quando chega por volta de 1700, 1800, essas videiras continuaram, aí chegaram os portugueses e os italianos por volta de 1800, quando foram criadas então as grandes vinícolas e recomeçaram as grandes plantações de uvas que nós temos em São Roque hoje. Inicialmente, São Roque só trabalhava com 2 tipos de uvas, que aí tanto o Leodir quanto o Alex podem falar para você, os nomes corretos dela, que eram uvas de mesa. Né? O que é uva de mesa? Que as pessoas misturam, né? Sim. Vinho de mesa, é aquele vinho que está na mesa? Não, qualquer vinho pode estar na mesa. Pega um do Alma Galiza aí, Chirá, por exemplo, ele pode estar na mesa. A uva de mesa é aquela mesa que se compra no mercado.
Então, você chega no mercado e encontra aquelas vários tipos de uva que você pode degustar essas uvas e comer. Então, se faz vinhos dessas uvas. Então, São Roque inicialmente começou com essas uvas, chamava uvas de mesa, que se deram muito bem com o clima de São Roque. As uvas precisam de um clima frio também para que elas possam progredir. Hoje nós temos videiras, quase todos os tipos de uvas nós já temos aqui em São Roque, em plantação. Aqui no Alma Galiza, por exemplo, nós temos vários tipos de uva que estão se dando muito bem, por causa é um morro, o clima ajuda. E tem as uvas que são viríferas, que são as uvas pequenas ou grandes que você se colocar na boca, amarrar a sua boca o mês inteiro, que servem exclusivamente para fazer uva. Sobre as rotas, a rota do vinho de São Roque é a mais famosa que nós temos, porque nós temos a rota Sabor Castelo, a rota Águas e Gastronomia, né? Rota do Centro, nós temos alguns roteiros nesse sentido. O roteiro do vinho está centrado dentro da Estrada do Vinho, onde são em torno de 56 empreendimentos enogastronômicos, em todas as áreas, desde pousada, hotéis, restaurante, pesqueiros e outras coisas aí. A Rota do Vinho foi criada há 2 anos, o ano passado, pelo governo do estado de São Paulo, que é do estado de São Paulo. Então, São Roque está localizado na Rota do Vinho, dentro da Rota dos Bandeirantes. Entendi. Tá? Então, dentro da Rota do Vinho, você vai encontrar aí Cabreúva, Itu, Salto, essas cidades, Boituva, e vai subindo, chegar até lá em cima, perto de Poços de Caldas, né, quase na divisa de Minas. Aí dentro a gente tem São Roque. Aí dentro tem São Roque, né, que é Rota do Vinho de São Roque e regiões. Entendi. E aí dentro disso nós temos o roteiro do vinho. O roteiro do vinho. A Rota do Vinho é no estado de São Paulo. Tá. E o roteiro do vinho é exclusivamente de São Roque. Muito Exatamente. bem. Eu agradeço a sua participação, Joaquim, e também os seus esclarecimentos, essa contação de história que foi ótima. Hoje nós estamos aqui em São Roque falando um pouquinho da história da cidade e também um pouquinho da Frente Parlamentar, que foi criada aí na Assembleia Legislativa de São Paulo em apoio ao enoculturismo, à vitinivicultura também. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa história. Até já! Olá, uma ótima tarde a todos. Nós voltamos para o segundo bloco do ISP especial que está acontecendo hoje, direto da cidade de São Roque, para falar da Rota dos Vinhos. Hoje, agora aqui ao meu lado, eu estou com o Alex Moraes, que é presidente do Sindicato dos Vinhos de São Roque. Alex, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. A gente que agradece aqui por essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho da nossa cidade. É isso. Alex, eu vou começar perguntando qual é a sua relação pessoal com o vinho. A gente estava conversando aqui fora do ar, você me falou que é a 4ª geração que já lida com esse tema. Então conta um pouquinho para mim, para quem está em casa, qual que é essa relação da sua família com o vinho aqui em São Roque? A gente começa lá atrás, né? A família nossa ela tem uma origem portuguesa, né? Mas a gente se identifica muito mais com o caboclo, né? Que é aqueles primeiros portugueses que vieram aqui para São Roque, né? E isso um pouquinho antes, lá em torno de 1800, né? E a nossa fase na viticultura começa no início dos anos de 1900. Então, meu bisavô, seu Aquiles, né, que é o que começa a trabalhar com vinhos na família, ele trabalhava muito com agricultura de subsistência. Então, eram extensas terras que se tinham aqui no bairro do Sorocamirim, plantando ali mandioca, batata, também a uva, né, já tinha uva, mas era até então para consumo in natura, e tudo isso era levado até a Raposo Tavares. A Raposo Tavares ainda era um caminho dos bandeirantes ainda praticamente, onde eles faziam ali uma troca, né? Então era muito ainda a questão do escambo. Mas o vinho já tinha na família. Então aquele vinho que se fazia para os jantares, para os almoços e também para presentear tanto os familiares quanto os amigos que vinham de São Paulo ou os clientes. A partir ali de 1920, ele começa daí sim a ter uma produção de uva para comércio. Então ele aumenta um pouco a sua produção, vai para a primeira safra nossa registrada, são de 1.200 litros num ano, né? Aí ele começa em 1920, bem, vamos dizer assim, dentro de
um quartinho ali, né, uma casinha bem pequenininha, né, mas com, vamos dizer assim, com um sucesso, com a rapidez que ele também tinha na questão dos negócios, né, ele era uma pessoa, seu Aquiles, que, digamos assim, despontava, né, ele sempre foi muito à frente, era uma pessoa, digamos assim, atribuída de uma certa inteligência. Logo mais, em 1926, ele funda a primeira vinícola da família, que é o Vinhos Guarani. Né? Então, foi muito rapidamente, ele sai ali de 1.200 litros, passa ali para próximo de 80, 100 mil litros de vinho ano. Né? Então, ele trabalhava muito com o comércio na capital, também mandava muito vinho para o litoral, e tudo isso através do trem. Né? A linha férrea ainda funcionava nessa época aqui. Sim. E isso daí ele foi passando, né? Foi passando para os seus filhos. Eram 10 filhos, né? Meu avô daí era um desses filhos. Alguns filhos continuam trabalhando com vinho dentro da vinícola paterna, e outros, como é o caso do meu avô, sai fazer uma outra vinícola, que é a vinícola, hoje a vinícola 15 de novembro, né? Que ela é fundada em 1958. Com isso, meu avô, digamos assim, ele segue, né, os passos do pai dele. Até tem o porquê do nome, né, que é abrir um parênteses aqui, né. Meu avô era republicano e meu bisavô era monarquista. Né? Os dois, digamos assim, tinham um era palmeirense, outro São Paulino e por aí vai. E com isso ele fez uma homenagem à proclamação da República. A gente estava próximo dos 70 anos da República. Então ele acabou colocando o nome da vinícola em homenagem à República e para brincar um pouco com o pai dele, digamos assim, né? Desde então a gente tem a participação na Festa do Vinho, São Roque. Então, digamos assim, boa parte do vinho era vendido aqui na cidade, então diferente da outra que o vinho ia para várias localidades fora daqui, ele trabalhou um comércio muito local, né, nas cidades vizinhas a São Roque, né, e foi evoluindo até que chegou na geração do meu pai, o seu Odilon, né, onde a gente ainda trabalhando muito ainda com vinho, com uvas americanas, né, ali a gente expande um pouco mais, a gente acaba atingindo outras regiões do estado de São Paulo e também além do estado de São Paulo, alguma coisa entre Minas, Nordeste e o Centro-Oeste do nosso país. Aí a gente já está um pouquinho mais aqui para os anos 90, né, entrando ali fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eu já venho junto com a família, então eu estou ali desde os 14 anos trabalhando, né? Antes disso a gente brincava, né? Era criança que ajudava a puxar o vinho ali para o cliente que estava precisando, né? A gente fazia esse trabalho dentro da vinícola, mas dos 14 anos em diante a gente começou, vamos dizer assim, com mais seriedade todo santo dia e começando a ver um pouco diferente do que era a nossa viticultura lá atrás. Começamos a entrar com linhas de vinhos finos, a melhora no plantio das uvas, os tipos das cepas que a gente estava usando também foram trocadas ao longo desse tempo, né? E por último agora, né, com todo esse boom que acontece em São Roque, que a gente pega lá desde 2010 até a atualidade na questão do turismo, né, muitas visitas, a procura do cliente pelo um produto diferenciado, a gente vem evoluindo na mesma proporção, na mesma velocidade. Então, além dos vinhos finos, hoje a gente também trabalha com a questão dos vinhos de inverno, que é uma questão que, digamos assim, modificou o modo de se ver o vinho, principalmente aqui na nossa região, no Sudeste e muito em São Paulo. Né? Até se a gente for falar um pouquinho da rota dos vinhos de São Paulo, eu acho que a questão vinhos de inverno é um dos principais motivos dela estar existindo hoje. Então isso trouxe, é um trabalho que começa lá atrás, né? Já está com mais de 25 anos, né? Que vem sendo desenvolvido. E aqui em São Roque já, digamos assim, já está começando a amadurecer. Então são vários produtores, né? Dentre elas a 15 de novembro também está, tanto com a uva e com a vinificação do vinho. Né? E ultimamente, até a gente faz digamos assim, a gente está fazendo uma brincadeira gostosa, né? Até a gente foi lá na Secretaria da Agricultura, onde teve a premiação ano passado dos vinhos de São Roque, e a gente teve que reunir o pessoal do sindicato, fechar uma van para o pessoal ir receber medalha, né? A recompensa pelo trabalho bem feito. Eu falei, opa, mudou as coisas aqui em São Roque.
e assim também vem mudando para a nossa vinícola. A gente sabe que outros lugares no país também são produtores de vinho, né? Eu não sei se você tem esses números ou não, ou se a gente consegue aproximar, mas hoje como está São Roque em comparação aos outros estados produtores de vinho em relação ao Brasil? Brasil, a gente ainda não falar assim em questão de volume, nós não somos ainda tão representativos. Tá. A gente pode estar falando, eu vou dar para você não um número exato, eu vou dar mais ou menos uma aproximação, porque a gente conhece já há um bom tempo o nosso ramo, mas a gente está ali na casa, vamos dizer assim, com representação nacional, próximo ali de 8% a 11% do que se comercializado, não, do que se é fabricado dentro do nosso Brasil. Mas já é um número muito importante, né? Sim, já é um número expressivo, né? Se a gente for pensar, boa parte disso fica aqui dentro do estado de São Paulo, né? Então o paulista ele acaba consumindo a maior parte, né, dos nossos produtos. E por outro lado a gente viu que São Paulo, digamos assim, ela teve uma ascensão, né, principalmente a região de São Roque, e depois a gente meio que, digamos assim, sai um pouquinho, né? Então São Roque mesmo, ele tinha 130 vinícolas, depois a gente acaba descendo um pouco esses números de vinícola e hoje a gente retorna a essa ascensão, né? Então eu falo para você que hoje a gente é mais representativo com qualidade do que com quantidade. Muito bem. Então, os prêmios que a gente recebe, tanto nacional e internacional, teve uma última grande prova aí dos vinhos aqui, que foi realizado no Rio de Janeiro. Foram várias medalhas que vieram para a nossa cidade. Para São Roque, muito importante. Agora, Alex, você é presidente do Sindicato dos Vinhos aqui de São Roque. Eu vou pedir para você falar um pouquinho do trabalho do sindicato, do que vocês buscam, na verdade, quais são as principais lutas, as principais demandas do sindicato. O sindicato, vamos contar um pouquinho lá de trás, né? Então, para você ter uma ideia, lá em 1936, se eu não estou enganado, a nossa fundação, né, do nosso sindicato, por produtores rurais e produtores de vinho. Então, lá atrás, eles estavam tentando o quê? Se acertar, né? Então, estabelecer suas empresas, né? E através desse sindicato, o sindicato dava um apoio. Ele dava um apoio na questão muito forte, na questão contábil, né? Então, como que aquele produtor, que era produtor de uva, que estava fazendo o seu vinho, ele poderia estar legalizando a sua empresa. Então, a gente começa nesse formato, né? A partir disso, a gente vai ali para década de 40, indo para os anos 50, qual aí a missão? A missão muda novamente, que na minha opinião é a missão que o sindicato tem até hoje, né? Além de organizar o setor e estar dando o amparo necessário a cada associado, a nossa missão hoje é estar mostrando o que São Roque tem, né? Então, levar os vinhos de São Roque, mostrar os vinhos de São Roque para todo o Brasil e até para fora do Brasil. E lá atrás o que começa? Começa a Festa do Vinho de São Roque, que foi muito famosa, né, nas épocas dos anos 50, 60, se eu não estou enganado, ela vai até 86, que é a nossa última festa. Uma festa de tão grande que era, né, para você ter ideia, nessa época São Roque aí tem em torno de 40 mil habitantes, vinham mais de 40 mil pessoas num único dia para a nossa cidade. Então, não se teve estrutura, né, para se manter essa festa, mas ela levou o nome de São Roque aos quatro cantos, né? Até hoje tem uma brincadeira ainda aqui em São Roque. Você chega em algum lugar, você fala, da onde você é? Eu sou lá de São Roque. A outra pessoa já pergunta, trouxe o vinho? Né? Então, de tão conhecido que ficou, né? Quando a gente está falando com as pessoas, todo mundo fala, mas eu sempre sofro isso, aquilo. Eu falei, é por causa dessa fama que São Roque tem, né? Com isso, as coisas mudam, a gente não tem mais a festa, a gente tem uma questão que, digamos assim, nos anos 70, 80, até início dos anos 90, a gente tem o êxodo rural. Sim. E temos a especulação imobiliária aqui na nossa cidade. Então, a proximidade com a capital acabou aumentando essa especulação imobiliária. Então,
o pessoal da capital vinha para cá procurando terrenos para fazer suas chácaras de veraneio, né? O êxodo rural, então a segunda, terceira geração que vinha de viticultores prefere ir para a cidade ao invés de ficar na casa da família, né? E tá tocando ali os negócios da família. Então são poucos que resistem. Só para você ter uma ideia, a gente era mais de 132 vinícolas. Nossa, bastante. Né? Então a gente chega ali no início dos anos 90 com 8 vinícolas. Então, quer dizer, a diminuição é muito grande, muito drástica, né? O terreno, digamos assim, começa a ter um custo muito alto aqui e a pessoa começa a pôr na ponta do lápis, né? O que vale a pena, o que não vale. Qual é a diferença? Então, fala assim, temos todas essas dificuldades lá atrás. Por que hoje a gente conseguiu dar essa virada? O turismo. Então, o turismo é a grande virada, é a chave que movimenta a nossa cidade. Né? Ali nos anos 90, ainda uma coisa muito pequena, né? Um pouco daquele resquício do que era a festa do vinho lá de trás, mas a gente vinha iniciando uma outra festa, que era a Expo São Roque, nessa época ainda se chamava Expo Floral, que era flores e alcachofra, mas dentro da festa tinha que ter o vinho, porque era o vinho, o pessoal chegava lá, via alcachofra, dava uma olhadinha, né? Mas queria o vinho para poder levar. Sim. Então, nesse primeiro momento, o vinho ele entra nessa festa, não como um ator principal, né? Tá ali um pouquinho para trás, mas logo em seguida a festa se muda, vira Expo São Roque, vinhos e alcachofra. Né, que tanto o vinho, que faz parte da nossa história, e também a alcachofra. Se você me permitir, eu queria falar um pouquinho da alcachofra. Eu também sou presidente da associação da alcachofra. Essa festa não existe mais. Essa festa a gente foi até 2019, né, que foi a última. Depois a gente teve a questão da pandemia. Sim. E hoje estamos remodelando, estamos fazendo eventos diferentes. Vamos dizer assim, a gente está indo hoje aonde estão as pessoas, em vez de estar trazendo as pessoas para um evento. Né, que é um novo molde que o sindicato vem se formando. Né? Então, a alcachofra São Roque é berço da alcachofra. Então, a alcachofra que você vê hoje aí pelos mercados na época de setembro, de agosto a outubro, é uma alcachofra que ela foi desenvolvida pelos produtores daqui de São Roque. Muito interessante. Né? Então, vamos falar assim, hoje ela não é a maior produtora de alcachofra mais do Brasil, mas a alcachofra, tanto é que ela leva o nome, a alcachofra roxa de São Roque. De São Roque. Que ela foi, digamos assim, veio as mudas da Europa para cá, e aí a gente tinha um problema de que quando você plantava, ela dava espinhos. Entendi. Então, o que os produtores fizeram? Iam traçando, iam vendo quais eram os melhores pés, iam fazendo mudas só desses pés, e nisso a gente conseguiu chegar nessa alcachofra. Por isso essa junção dessa alcachofra. Aí a gente está já comecinho dos anos 2000, então a festa fica, né, vinhos, Expo São Roque, vinhos e alcachofra. Quando a gente chega em 2012, a gente tem um boom na cidade. Sabe? Então, assim, eu vi uma coisa, digamos assim, que eu lembrei um pouquinho da festa do vinho. Eu era muito pequenininho ainda quando tinha a festa do vinho, mas a cidade cheia, fila para todo lado, gente procurando. E a cada vez que a gente tinha uma Expo São Roque, o que acontecia? O roteiro do vinho, que ainda era, vamos dizer assim, uma novidade, ele acabava enchendo. Então, eu fazia propaganda tanto da cidade, da festa e da cidade também, sim, mas acabava depois tendo um reflexo fora da época do evento. Que acaba fixando essa ideia, né? Isso, é. Agora, Alex, você me citou, a gente está chegando no finalzinho do nosso bloco, mas antes da gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que me gerou curiosidade. Você contou a história da sua família, da produção de vinho ali no início para consumo pessoal e aí que depois começou essa questão da comercialização. Existem famílias que produzem vinho manualmente aqui em São Roque? Tem. A gente tem várias famílias que ainda têm essa pegada, muitas para uma coisa assim familiar, que ela vai ter aquele consumo próprio, e a gente também tem a questão ainda do vinho artesanal. É muito menor, é muito, vamos dizer assim, pequeno em relação ao todo hoje que é São Roque. São Roque hoje é formada por mais de 18 vinícolas, né? Então, vamos dizer assim, a gente teve aquelas 8, hoje a gente está numa ascendência, né? Tanto de vinícolas quanto de plantações de uva.
Então, né, a gente está, falar para você, dos últimos 30 anos, né, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu vejo São Roque evoluindo no setor vitivinícola. Muito bem. Alex, eu quero agradecer a sua participação, todas as respostas que você nos deu aqui. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo essa edição especial do ISP, direto da cidade de São Roque, para falar sobre a rota do vinho, a enocultura, e nós voltamos daqui a pouco com mais um entrevistado. Até já. Olá, uma ótima tarde a todos. O ISP de hoje está acontecendo diretamente da cidade de São Roque. Hoje nós estamos falando exclusivamente da Rota dos Vinhos e do enoculturismo. Nós já falamos com o historiador que esteve aqui contando sobre a história da cidade de São Roque. Falamos também com o presidente do Sindicato dos Vinhos aqui do município, que estava com a gente no último bloco. E neste bloco eu recebo o Leodir Ribeiro, que é presidente da Associação do Roteiro do Vinho em São Roque. Leodir, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu começo perguntando para você, já que você é um entendedor de vinhos, quais são as diferenças, né? No último bloco, o Alex falou para a gente das diferenças das uvas. A gente viu aqui também nas plantações que tem uvas diferentes umas das outras. Fala para a gente dessas diferenças entre uvas e vinhos. Olá, Ilka, boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, um prazer recebê-los aqui no Roteiro do Vinho em São Roque. No Roteiro do Vinho, nós temos vários tipos de uvas aqui, acho que o Alex já comentou, e que fazemos diferentes tipos de vinhos. Particularmente aqui na propriedade que nós estamos, nós optamos por trabalhar somente com as uvas viníferas. Então, nós temos 7 variedades de uvas, sendo 4 uvas brancas, para vinhos brancos, de preferência vinhos brancos secos, né? Espumantes, e 3 uvas tintas. Uma delas somente para rosé e 2 para vinhos tintos de guarda, vinhos tintos mais tintos nobres, né, que nós chamamos. Sobre a questão dos vinhos, eu acho que São Roque tem uma ampla variedade. São Roque ainda tem os ditos vinhos de mesa, com uvas americanas, uvas conhecido como uvas de mesa, né, que nós fazemos alguns tipos de vinho, inclusive os premiados vinhos licorosos, né, que são vinhos fortificados mais para a sobremesa. Mas o que eu gostaria de ressaltar são os vinhos finos que nós estamos produzindo desde praticamente do início do século XXI, a partir do ano 2000, com experiência lá, com as pesquisas da Vinícola Góes, e até nós que somos últimos aqui na Vinícola Roma Galiza, o caçula do Roteiro do Vinho, produzindo vinhos com uvas viníferas de qualidade. Eu acho que a dupla poda possibilitou isso para nós. Então, o principal ponto da questão dos vinhos é essa diferenciação dos vinhos de mesa e dos vinhos finos, né? Qual que é a diferença? Só para quem não, assim como eu, não entende muito de vinho. Assim, os vinhos de mesa são produzidos a partir de uvas de mesa, né? As uvas que você pode também comê-las, né? Voltado para a mesa, seria a melhor explicação. E as uvas de uvas viníferas são aquelas uvas produzidas somente para produzir os vinhos, né? São as ditas uvas europeias. Então, dessas uvas pode-se fazer um vinho doce também? Pode, mas essencialmente são os vinhos finos, os secos, que são produzidos dessas uvas. Então, nós temos os vinhos de mesa e finos, e temos os vinhos suaves, demi-sec e secos, né, que são principais diferenças. Entendi. Você tem vinhos premiados aqui que inclusive participaram de competições internacionais, né? Fala um pouquinho pra gente como que funcionam essas competições e como que é escolhido um vinho, que critério que se usa para se escolher um vinho como premiado? Assim, eu acho que quando a gente pretende plantar uma uva, a gente já tem definido que tipo de vinho que nós queremos, né? E São Roque fez essa opção a partir do início do século XXI, e principalmente ali a partir de 2010, 2012,
São Roque optou por plantar essas uvas viníferas, né? É importante ressaltar, nós trabalhamos hoje muito com os novos vinhos de São Roque, que são os vinhos premiados. Então nós ganhamos medalha nos últimos concursos aqui, principalmente o concurso de Bruxelas, tal, ganhamos medalha aqui na Vinícola Almagaliza, mas ressaltar que outras vinícolas aqui de São Roque também ganharam. Né? O último concurso foram 8 medalhas, sendo grã-ouro, ouro, prata, aqui para São Roque. Então isso vem mudando essa imagem de São Roque, não somente como produtor de vinho de mesa, mas também como produtor de grandes vinhos premiados. A questão do vinho premiado, ele tem que obedecer a padrões internacionais, né? Seja no aroma, seja no paladar, geralmente vinhos de guarda, mas também o Sauvignon Blanc, por exemplo, uma uva que foi testada aqui em São Roque, já por outras várias vinícolas, e nós optamos por plantar aqui e ganhamos premiação também com ele. Então, é assim, é optar por qualidade, nem sempre qualidade está agregada com quantidade. Sim. Então, é uma opção da empresa, no caso nosso aqui, optamos por produzir uvas de qualidade, para termos vinhos de qualidade e, por enquanto, ainda sem grandes quantidades. Né? Entendi. A gente estava falando sobre o consumo de vinho no último bloco, né? E o Alex falou para a gente que os vinhos aqui produzidos em São Roque são muito consumidos dentro do Brasil e dentro de São Paulo, né? Qual que é o vinho mais vendido aqui, que a população prefere? Nós temos uma uva brasileira, inclusive, né? Eu acho que o vinho mais vendido aqui em São Roque, que atualmente é o vinho da uva Lorena. A uva Lorena, ela é uma uva brasileira desenvolvida para nosso orgulho brasileiro, que é a Embrapa, né? Embrapa, eu sempre que eu posso eu falo muito do orgulho que é nós termos uma empresa como a Embrapa, a empresa brasileira como a Embrapa, que desenvolveu essa uva Lorena, que particularmente é a minha preferida também, e que eu sempre digo que a Lorena, ela está fazendo essa transição para quem vinha do vinho de mesa, do vinho doce, para o vinho fino, para o vinho seco. Então, hoje, o vinho mais vendido aqui em São Roque é o vinho branco seco da uva Lorena. É um vinho com uma acidez, a uva tem essa característica, e acho que São Roque, o terroir de São Roque, com esse clima de serra, hoje mesmo nós temos um clima gostoso, né? Durante o dia calorzinho, solzinho. Mas à noite o solzinho. Mas à noite cai bastante a temperatura, então bem clima de serra. Isso deu uma característica muito especial para a uva Lorena. E hoje a uva Lorena produz vinho. Vamos lançar agora recentemente o primeiro espumante da uva Lorena, que particularmente ficou maravilhoso. Fica o convite para vocês voltarem a provar o espumante da uva Lorena. Mas dessa uva, ultimamente nós temos 3 vinhos. Então, o espumante, o vinho branco seco da Lorena, maravilhoso, uma acidez, como comentei, a uva que tem uma acidez um pouco mais elevada, então uma refrescância muito bom. E um tipo Porto que estão produzindo, e esse já está no 2º ano em barricas, vai ficar 5 anos em barricas. Nossa. Então vamos acompanhando aqui também. Então, uma uva com muitas possibilidades dela aqui. Hoje, o vinho mais vendido em São Roque é dessa uva Lorena, que é desenvolvida pela Embrapa e que se deu muito bem em São Roque. Hoje é a uva com a cara de São Roque, aqui é a Lorena. Muito bem. Agora, Leonir, você é dono desse local onde a gente está falando. Aqui é uma vinícola, né? Sim. Conta um pouquinho da história da sua vinícola, da sua história com o vinho também, se você mora em São Roque desde sempre. Eu sou da região, eu sou da cidade de Ibiúna, minha família é toda de Ibiúna. Eu vim para São Roque para trabalhar como professor. Só que já faz 27 anos, né? Então já sou um são roquense aqui também. Eu já frequentava São Roque por conta das festas, as festas de São Roque, né? Toda a tradição que tem aqui em São Roque. E quando me formei, vim para São Roque como professor, me apaixonei por São Roque, constituí família aqui em São Roque e tive a oportunidade de conviver com a história do vinho de São Roque. Sabe, conhecendo o pessoal mais antigo de São Roque e, por coincidências da vida, acabei morando fora, né, em Santiago de Compostela, na Espanha, me envolvi com a questão do vinho. Quando voltei, eu falei, não, quero ter minha vinícola e produzir minhas uvas com essa identidade, com a nossa cara.
E aí nasceu a Vinícola Alma Galiza, sou eu e Paulo Franzini, meu sócio aqui também, com uma proposta, produzir uvas de qualidade para termos vinhos de qualidade. A Vinícola Alma Galiza é a caçula aqui de São Roque, tem uma particularidade que nós pudemos conviver com diferentes gerações de viticultores aqui em São Roque e trazermos para cá, num espaço que 90% da propriedade é face norte, na Serra São Roquense, trazer um pouco dessa experiência que nós de conhecimento, que fomos conversando com os mais antigos aí, para principalmente resgatar essa tradição que São Roque sempre teve, lá de 1657, né, que acho que o Carla Sara comentou aqui, da história do vinho de São Roque e que faz parte da história do vinho de São Paulo e do Brasil. Né? Hoje são 18 vinícolas aqui em São Roque? 18 vinícolas, já fomos mais de 150, né? Teve toda uma queda por uma série de fatores aqui em São Roque. Somos 18 vinícolas, mas produzindo o dobro do que aquelas 150 produziam lá na década de 60 e principalmente com uma qualidade que está fazendo muito sucesso, não só no Brasil, como também no exterior. Né? Muito bem. Agora, eu quero falar com você, Leonir, sobre essa questão que a gente sabe sobre apoio do poder público, que é muito importante. E aí nós começamos o programa de hoje falando sobre o lançamento da Frente Parlamentar de Vitivinicultura e também de apoio ao enoculturismo aqui no estado de São Paulo. Essa frente é presidida pelo deputado Lucas Bove, que é do partido PL, e ela existe lá na Assembleia Legislativa desde 2023. Eu quero saber de você, nós falamos agora com o representante do sindicato, né? Com o Alex, qual que é a importância do apoio público, de fato, para o turismo aqui, o turismo do vinho aqui em São Roque, para vocês também que são produtores de uva e também comerciantes de vinho, e o que é necessário ainda, o que precisa ser feito para que isso melhore a cada dia mais? Olha, Ilka, é muito importante, eu acho que a criação dessa frente parlamentar da uva e vinho na Assembleia nos abriu muitas portas. E, particularmente, gostaria de ressaltar a atuação do deputado Lucas Bove nessa frente. E, assim, a partir das ações dessa frente, que nós tivemos a criação do projeto Rotas do Vinho de São Paulo, né? Criado pelo governo do estado de São Paulo, através de várias secretarias. Isso foi muito interessante, secretarias de desenvolvimento econômico, de agricultura, de turismo, de cultura, enfim. Foi muito importante a criação das rotas do vinho de São Paulo. Isso já é um resultado da atuação dos deputados com a Frente Parlamentar do Uva e Vinho. Eu acho que nós temos muitos desafios. São Paulo é o grande mercado consumidor de vinhos da América Latina, está aqui em São Paulo, na capital e grande São Paulo especialmente, e as regiões metropolitanas aqui que circundam. Então faltam ações, eu diria até básicas, como promover o vinho paulista aqui em São Paulo. Então acho que são essas ações que nós estamos trabalhando junto às secretarias, estamos tendo um apoio, principalmente assim, uma adesão das secretarias quanto a isso muito grande. Mas fazer uma lição de casa, promovermos o vinho paulista em São Paulo é uma grande coisa. Outro ponto, nós estamos trabalhando com a questão tributária, Sim. que é um problema não só em São Paulo, no Brasil como um todo, não só para o vinho, como vários outros produtos, mas que assim, que possam nos ouvir. Sabe, que se de repente, olha, nós não conseguimos mexer, não conseguimos achar, mas vamos criar um fundo, por exemplo, de apoio à vitivinicultura no estado de São Paulo. Então, que parte desse recurso que é arrecadado com todo esse movimento do vinho, que vá para a criação de um fundo para incentivar a pesquisa, principalmente. A primeira estação de pesquisa de uva no Brasil, em 1928, criada aqui em São Roque, né? Então, a pesquisa, o vinho brasileiro nasceu aqui em São Paulo, né? E hoje, o mercado consumidor, o principal mercado consumidor do Brasil é aqui em São Paulo. Então, vamos sentar para conversar. Eu acho que isso é um primeiro passo para a gente seguir. Primeiro, para fazermos a lição de casa, mostrarmos a todos, no estado de São Paulo, incentivar o consumo do vinho paulista,
e também promovermos ações para pesquisa, enfim, propaganda nos outros estados e até fora do Brasil do que nós temos. Nós temos grandes vinhos aqui no estado de São Paulo, grandes produtores, não grandes em quantidade, mas grandes também em qualidade, que precisa ser mostrado, que precisa ser lembrado aqui no estado de São Paulo. Eu estive presente, inclusive, no lançamento dessa frente. Eu lembro que uma das pautas levantadas nessa data foi a abertura de linhas de crédito, né, para vocês produtores. Eu imagino que não seja fácil e não seja barato, por exemplo, você abrir uma vinícola e você sustentar. E aí eu te pergunto, aqui você trabalha com a plantação também, né? Nós acompanhamos aqui, e aí tem a vinícola. Hoje, para você se manter, quantos funcionários, por exemplo, necessários dentro de toda a cadeia ali, da venda, da plantação, do manejo? Nós somos a menor daqui de São Roque, essa é uma opção, né, de trabalharmos somente com reserva, trabalharmos com uma diferenciado aqui em São Roque, até porque a nossa própria estrutura não comporta grande quantidade de pessoas aqui dentro. Mas hoje nós empregamos diretamente mais de 60 pessoas. No roteiro do vinho em São Roque, nós somos 58 empresas, nós temos mais de 2.200 colaboradores. Então é um mercado, não só da mão de obra, do trabalho. Hoje o roteiro do vinho em São Roque é o principal empregador do município de São Roque. E eu penso que assim, no estado de São Paulo, nós temos com mais de 200 projetos de vinícola no estado de São Paulo, é uma grande fonte empregadora e uma grande geração de riqueza para o estado de São Paulo. E a Frente Parlamentar está colocando essa referência para nós, mostrando para o estado de São Paulo que o vinho, a uva e o vinho também tem a sua importância aqui no estado. E você disse que é a menor e emprega mais ou menos 60 pessoas, né? Então a gente faz ideia do trabalho que seja, né, para manter tudo isso em dia, para manter essa qualidade tão importante que a gente tem citado aqui. Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando nós entramos ali em São Roque, a gente passa por uma placa, seja bem-vindo ao roteiro do vinho. Como que funciona esse roteiro? O roteiro, nós somos uma associação, comentei com 58 associados aqui de São Roque, uma associação que já tem 26 anos, né, que por acaso estou presidente agora, e que essa associação o que busca é a promoção das empresas que compõem esse roteiro, né, um circuito aqui. Nessa empresa estão as vinícolas, nessa associação estão as vinícolas, restaurantes, hotéis, centros de lazer, e eu acho que é isso que o vinho proporciona. O vinho tem tudo a ver, não somente com esse friozinho gostoso que estamos aqui em São Roque, mas tem a ver com uma boa comida, com uma boa gastronomia, com hospedagem, né, de qualidade, e o mundo do vinho proporciona tudo isso, sabe? Então, acho que aqui a Associação do Roteiro do Vinho, nós temos todas essas empresas que acabam, que fazem parte desse mundo do vinho. Então, desde uma pousada que oferece uma acomodação, mas que tem o vinho de São Roque lá também, né? Os restaurantes de alta gastronomia aqui no roteiro, não somente no roteiro do vinho, porque tem restaurantes que estão do outro lado do município, mas que o hóspede acaba usando o roteiro do vinho, né? Sim. Então, essa associação, o objetivo são 58 empresas que trabalham na promoção, na divulgação de uma maneira conjunta e que não nasceu hoje, tem 26 anos, mas que graças a Deus está muito bem hoje aqui no município de São Roque, como falei, o maior empregador de São Roque aqui no momento. Né? E tem um período do ano, o pessoal me falou, olha, hoje provavelmente vocês vão encontrar a cidade um pouco mais vazia, mas no final de semana vocês encontram filas de carro, mas tem algum período no ano, a gente falou sobre alguns festivais que não acontecem mais, mas imagino que existam outros que estão aí para começar também. Tem algum período do ano onde a cidade fica mais cheia por conta desse turismo? Nós recebemos uma média de 30 mil pessoas por semana, né? Nossa. Por semana durante o ano. Mas janeiro e julho são os meses mais lotados aqui no roteiro do vinho. De uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, até antes da pandemia, o roteiro era mais finais de semana, sexta, sábado e domingo. Pós-pandemia, a maioria dos estabelecimentos já trabalham durante a semana.
já abrem durante a semana. E o roteiro do vinho passou a ser aquele roteiro, principalmente por estarmos muito perto da capital, né, da capital e grande São Paulo, da região metropolitana de Sorocaba, a 100 quilômetros da região metropolitana de Campinas e principalmente da Baixada. Nós recebemos muitos visitantes da Baixada Santista. E assim, pós-pandemia, o roteiro do vinho passou a ser uma referência também durante a semana. Isso tem proporcionado um público diferente também, né? Os maiores dos empreendimentos abrem durante a semana e tem dado muito certo. Então fica o convite para o roteiro do vinho para todos os dias, e uma grande diferença, o roteiro do vinho não é só para quem gosta de vinho, tem para todos os públicos, né, aqui, e todas as idades, desde criança até terceira idade. Aqui. É isso que eu ia perguntar, né? Porque tem gente que fala, eu não vou para São Roque porque eu não curto muito vinho, mas a cidade é muito calma, muito tranquila, muito bonita. Então, mesmo para quem não bebe, para quem não curte vinho, acho, e o vinho, inclusive, é um grande presente, né? Se você não bebe, pode presentear alguém aí com um bom vinho, mas de qualquer forma, a cidade tem outros atrativos também, né? Sim, a cidade tem atrativos turísticos públicos, né? Vários atrativos, a Capela de Santo Antônio, o Morro do Cruzeiro, a Estação Ferroviária, enfim, vários atrativos. A Igreja Matriz de São Roque é maravilhosa. Então, assim, vários atrativos que acabam abrangendo várias possibilidades. Mas comer bem todo mundo gosta, né? Sim. Então, lógico que, particularmente, comer bem, se tiver uma taça de vinho para acompanhar, é melhor. Mas comer bem todo mundo gosta. Então, fica o convite para quem ainda não visitou, que conheça o roteiro do vinho, mas também São Roque como um todo. São Roque tem muita coisa para oferecer. É isso, gente. No ISP especial de hoje, nós falamos aqui diretamente de São Roque, uma cidade do interior paulista, mas bem pertinho da capital, são 60 quilômetros. E hoje o tema tratado foi o roteiro do vinho, que acontece aqui em São Roque, também a rota do vinho, que acontece dentro do estado de São Paulo, em outros municípios aqui ao redor. Nós falamos também sobre a frente parlamentar, lançada em 2023, no mês 6 de 2023, aí na Assembleia Legislativa, frente essa que é coordenada pelo deputado Lucas Bove e que trata exatamente sobre esse tema, sobre o apoio do turismo, né, do enoculturismo, como a gente chama, e das viniculturas. Hoje nós conhecemos um pouquinho então de como funcionam as vinícolas aqui, nós estamos inclusive em uma dessas vinícolas na cidade de São Roque, como é realizada essa produção do vinho, da excelente qualidade dos vinhos aqui da cidade de São Roque, que inclusive são vinhos premiados. Eu estou aqui com Leodir, que é dono de uma dessas vinícolas. Leodir, eu quero demais agradecer a sua participação, pedir para você fazer suas considerações finais, chamar o pessoal para conhecer a cidade de São Roque. Muito obrigado, Ilka. Agradecer novamente à Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, na Viticultura, e principalmente assim, dizer que nós estamos fazendo a nossa parte, produzindo uvas de excelente qualidade, produzindo vinhos de qualidade, e é muito bom ter essa parceria com o governo do estado de São Paulo, seja no executivo quanto no legislativo, com essa frente parlamentar. Gostaria também de convidar, São Roque é uma cidade maravilhosa, um clima maravilhoso, um clima de serra, principalmente agora no outono, é muito gostoso, e esse frio tem tudo a ver com vinho. Então venha para São Roque provar as nossas delícias, a nossa gastronomia e provar um pouco do vinho paulista aqui na cidade de São Roque. É isso, Leodir, muito obrigada. E para você que perdeu alguma parte do nosso programa, ele fica completamente gravado na nossa página no YouTube, é o canal da Alesp, e nós voltamos em breve com novas programações. Até mais!